deusas! Olá, gente linda! Sejam todos, todas muito bem-vindos, muito bem-vindas à live da cura de hoje. E essa live, gente, ela tá trazendo informações que me pediram sobre dois temas que estatisticamente, cientificamente, nos tempos atuais, são temas que afligem muitas pessoas. Hoje a live da cura, ela fala sobre depressão e ansiedade. Então já quero começar perguntando para vocês, né, como é que tem sido esse tema para você? Você conhece alguém que tem enfrentado depressão ou ansiedade? Você tem enfrentado isso? Tem alguém próximo de você, na sua família, no seu trabalho, no seu ciclo de amigos, né? No seu círculo social? Então, queria já trazer uma pergunta para refletir. Quantas vezes você sentiu que o corpo estava pedindo socorro, mas você chamou de cansaço ou tristeza? Já deixo essa pergunta para refletir. Já parou para perceber que muitas vezes parecia cansaço, parecia uma tristeza, parecia só um desânimo, mas poderia ser algo um pouco mais profundo? Então, a live da cura de hoje, ela vai trazer de forma mais aprofundada o tema depressão, o tema ansiedade, sob o viés, sob a ótica da linguagem do corpo egípcia, sobre o conhecimento milenar egípcio, né, com base nos estudos da Louise Hay, Cristina Cairo, Val Capelli Gasparetto, que são da metafísica da saúde, e de todo esse conhecimento que comprova que a doença não é física apenas. Ela começa no campo espiritual, emocional ou mental e depois se manifesta no físico com os sintomas que normalmente a gente se depara. Esses sintomas que a gente trata, que a gente só se dá conta muitas vezes quando chega no físico. Então, nós vamos falar sobre isso, tá? Eu quero que você já vai respirando, né? Deixando esse tema chegar, né? Tentando sentir no corpo como que esse tema soa para você. Você já enfrentou algum caso antes de depressão, de ansiedade? Muitas vezes a gente já enfrentou algumas crises que depois que passa a gente se dá conta, nossa, isso era um sintoma, né, de ansiedade, ou isso era um sintoma de depressão e muitas vezes eu nem tratei. Muitas vezes eu achei que dava conta de outras formas de olhar para esse sintoma. Então, vou trazer para vocês, né, qual que é a questão e por que que eu trouxe esses dois temas nessa live de hoje, né? Nós estamos trabalhando neste mês muitas causas, né, muitas questões envolvendo a falta de autoestima e a falta de amor próprio. Essas duas coisas que nem sempre são faladas, elas carregam muitas consequências. Então, quando a gente não cuida da nossa autoestima, quando a gente não cuida do nosso amor próprio, a gente vai somatizando em doenças no corpo físico questões que poderiam ser prevenidas quando a gente olha, cuida do nosso emocional. Então, o que que eu tenho para dizer para vocês sobre tudo isso? O que que eu vou trazer? Eu vou trazer quais são os sintomas no corpo dessas doenças. Eu vou trazer qual que é a verdadeira causa espiritual, emocional, mental, né? As causas energéticas mais sutis que estão ocasionando esse sintoma, para que identificando essas causas, algumas ações simples, vou trazer também no final dessa live, algumas afirmações, algumas práticas e sugestões práticas bem simples que você pode ir adotando para ir curando esse sintoma, para ir trabalhando, né, no seu corpo
na sua mente esse sintoma. Então vamos lá? Olha só, gente. A ansiedade e a depressão, né, contextualizando para vocês, elas são como se fossem dois polos da mesma questão. Elas são como se fossem duas facetas, vamos por assim, duas polaridades, dois ângulos, né, dois extremos da mesma causa. Olha que interessante, né? Enquanto que a ansiedade é uma energia do futuro, é um excesso de controle, é aquela respiração curta, aquele medo do que vem. A depressão é uma energia do passado, é o peso de culpas e memórias e também falta de propósito. Então, olha só, segundo a Cristina Cairo, né, em todos os seus volumes da linguagem do corpo, né, linguagem do corpo egípcia, essa sabedoria milenar, o corpo ele reage à mente que perdeu o comando do coração. Pela metafísica da saúde, o plexo solar, que é o nosso centro do poder pessoal, ele é afetado nesses dois casos, tanto na depressão quanto na ansiedade. E pela sabedoria egípcia, é um desequilíbrio entre a energia vital e a alma. Então, quando está desequilibrado, afeta. E segundo a Louise Hay, é uma desconfiança no fluxo da vida. É isso que tanto a depressão quanto a ansiedade têm em comum, né? Mesmo um sendo a polaridade voltada para o futuro, que é a ansiedade, enquanto a outra, a depressão, é uma energia voltada para o passado. Ou seja, em nenhum dos dois casos, né, nem na depressão e nem na ansiedade, a gente está no aqui e agora, né? Quando a gente não está presente, quando a gente não está no aqui e agora, ou a gente vai para o passado, ou a gente vai para o futuro. Em qualquer um desses lugares que a gente vá buscar refúgio, a gente perde a conexão com a nossa essência, com a espiritualidade, a gente perde a nossa conexão com nós mesmos. E quando a gente perde essa conexão, a gente somatiza, a gente traz outros sintomas, né, que muitas vezes chegam em forma de alerta para que a gente possa voltar para o nosso equilíbrio, voltar para o nosso centro. Lembrando que a doença, gente, ela vem como se fosse uma mensagem, ela vem como um alerta, ela vem como um chamado para a gente voltar para o nosso próprio corpo, tá? Então, vamos lá, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês dos sintomas no corpo, né? O que que acontece? O objetivo, né, é a gente trazer clareza e ação prática. Então, nós vamos para a autoobservação. A gente vai se observar. Se eu te pergunto neste momento, você está no agora? Você está neste aqui e agora? Você está sentindo todo o seu corpo? Você está percebendo como que o teu corpo tá? Como que tá cada parte do seu corpo? E muitas vezes, na maioria das ações do nosso dia a dia, a nossa mente está em outro lugar. Às vezes, num fato que aconteceu no passado, repassando a cena, revendo a conversa, ou a nossa mente está onde? No futuro, preocupado com alguma coisa que ainda não aconteceu, querendo planejar ou controlar algo que ainda sequer chegou. Então, quando a gente está deslocado, quando a nossa atenção, o nosso foco está deslocado, seja para o futuro ou seja para o passado, a gente se perde desse centro. A gente se perde do nosso centro de poder, do nosso aqui e agora, que é a única coisa que existe, que é a única coisa real, né? Então, o que que acontece, gente? Quais são os sintomas no corpo, né? Tanto da ansiedade quanto da depressão. A ansiedade, ela traz uma respiração curta, taquicardia, tensão muscular, insônia. Então, quem não dorme bem pode estar já apresentando algum sintoma de ansiedade que não conseguiu às vezes diagnosticar,
ou que ainda não olhou para isso, né? Esse acelero no coração, né? Essa taquicardia também é um sintoma de ansiedade. Essa respiração curta, a pessoa nunca consegue respirar pelo diafragma, respirar inteiro, assim, aquela respiração longa, pausada, aquela respiração gostosa que relaxa. Não. A pessoa que está apresentando sintoma de ansiedade, normalmente a respiração dela é muito curtinha. Ela é uma respiração quase de fuga, de sobrevivência. Então, observe o seu corpo, preste atenção na sua respiração. E já na depressão, os sintomas físicos, eles são cansaço, peso no peito, lentidão digestiva e falta de brilho no olhar. Então, o que que o corpo está querendo dizer com esses sintomas, né? O coração acelerado da ansiedade, ele só está gritando, confie, né? Então, quando vem, né, todo esse acelero no coração, né? Esse coração que às vezes não cabe no peito porque ele está muito acelerado, ele só está tentando te transmitir uma mensagem. Aprenda a confiar. E já o coração lento da depressão, que é, né? Esse peso no peito, esse cansaço, essa lentidão para digerir, ele tá só querendo te sussurrar, te dizer: lembre-se do seu propósito. Ou seja, volte para o seu propósito. Vamos recordar o seu propósito. Lembra que o teu corpo, sabiamente, está tentando só te mandar mensagens com esses sintomas, né? Então, eu quero convidar vocês, né, assim, quando tiver percebendo qualquer sintoma desses que surgir, né? Fecha os olhos assim por 20 segundos e tenta perceber qual é a sensação, qual é esse sintoma que você consegue diagnosticar quando você percebe o teu corpo. E aí você lembra da mensagem. Se o coração estiver acelerado, lembra que ele está te pedindo: confie, volte a confiar. E se o coração, né, tiver lento, tiver pesado, ele só está te lembrando do seu propósito. Volte a se recordar do seu propósito. E agora, quais são, gente, os caminhos de cura, né? De que forma a gente pode sair dessa pressão, dessa tensão entre estar ou no passado, na depressão, ou estar no futuro, que no futuro é a ansiedade, né? Então, como que a gente sai disso? Como que a gente volta para o presente? Como que a gente volta para o aqui e agora? Gente, lembra que a nossa mente é quem vai para esses lugares. Porque o nosso corpo, ele é a única coisa que está aqui no aqui e agora. O seu corpo está sempre presente. E o que acontece é você desconectar a sua mente do seu corpo. Aí você está fazendo algo no automático, como um robô, e a tua mente foge, a tua mente divaga, a tua mente viaja ou para o passado, ou para o futuro, ou ela vai para trás ou para frente. E quando ela desloca esse foco do presente, que é quando desconecta do corpo. E aí, como eu falei, né, podem vir todos esses sintomas que, na verdade, a gente falou. Como que volta? Simplesmente voltando para o corpo. E muitas vezes o voltar para o corpo, devido a tantos estímulos que a gente tem visuais, auditivos, né? É tanta tela, é tanta mensagem, é tanta coisa notificando para a gente fazer, é tanta coisa fora também querendo a nossa atenção, que muitas vezes a gente só precisa fechar os olhos e voltar para o corpo. E às vezes é preciso pôr as mãos no coração, tocar o corpo para poder lembrar que você está aí dentro, que você está aqui, aqui dentro, aqui no aqui e agora, e que não há outro lugar para estar, né? Então, alguns gestos simples, como tocar o coração, fechar os olhos, respirar profundamente, já é uma âncora de te trazer para o presente, de te trazer para o único lugar real que você pode estar, que é esse aqui agora. Então, eu vou trazer para você algumas afirmações simples,
que em qualquer caso, seja de depressão ou ansiedade, que você tenha percebido algum sintoma, quando você afirmar para você mesma, para você mesmo, essas frases já começam a te trazer para o aqui e agora. Vamos lá? Confio no tempo da vida. Eu me permito renascer. A paz me habita agora. Então, quando você usa essas frases ou frases como estas, afirmações simples, elas te, magicamente, elas te trazem para o agora, elas te ajudam a ancorar essa recordação de que esse teu espírito, essa tua alma moram nesse corpo e precisam estar inteiros aqui dentro, só aqui dentro. Então, use essas frases, né? Lembra delas. Confio no tempo da vida. Eu me permito renascer. A paz me habita agora. Então, o que que você pode também, né, incorporar nas tuas atividades cotidianas, né, como movimentos físicos e coisas que podem te ajudar a te lembrar que você está nesse corpo e esse corpo está no aqui e agora, no presente, como caminhar, dançar, cantar, né? Então, quando você se move, se movimenta, quando você. Você já reparou quando você está cantando uma música que você gosta, você não consegue estar lá no passado ou lá no futuro? Se toca de repente aquela música que você ama, você vai se pegar cantando deliciosamente a música e você só vai estar no presente. Então, se você tiver com muita ansiedade, lá preocupado com o futuro, põe uma música que você gosta. Ou se você se pegou remoendo lembranças do passado, memórias do passado, coloca uma música que você ama e canta ela do início ao fim. Isso já vai te trazer para o presente, já te traz para o teu corpo que está no aqui e agora. Outra Outra atividade muito legal são também práticas criativas, né? Para trazer energia para a criação, como por exemplo, práticas artísticas. Então, se você gosta, né, de pintar, de desenhar, de escrever, quem gosta de compor, né? Fazer uma poesia, às vezes compor uma música, quem toca violão ou qualquer outro instrumento, essa é uma prática maravilhosa também para você fazer nesses momentos em que você se pega, ou no passado, ou no futuro. E aí isso te traz também para o agora, tá bom? Então faça práticas e atividades criativas que movimentam essa energia de criação porque quando você está criando algo, você também só consegue estar no presente, só consegue estar no corpo, neste aqui e agora. Então, deixa eu ver o que mais que eu trouxe para vocês sobre a ansiedade e a depressão, para que a gente possa, aos poucos e no devido tempo, ir transformando, né, o que essas doenças, esses sintomas trazem em algo positivo. Porque se você já diagnosticou que está com algum desses sintomas, claro que cada um vai fazer o seu tratamento médico, cada um vai fazer o seu processo necessário para isso. Eu sempre recomendo, gente, pelo amor de Deus, né? Práticas terapêuticas. Não tem nada que te ajude mais, né, a se conhecer, a se curar, a entender o que se passa aí dentro, do que uma sessão terapêutica, uma sessão profunda, uma sessão onde você pode ser você mesmo e trazer tudo isso para fora. E é por isso que eu trago isso para vocês, né, gente? Por isso que eu sempre incentivo vocês estarem nas vivências dos círculos das deusas, para as mulheres, ou para os homens, né? Fazer uma sessão individual, olhar para suas questões de forma mais profunda, numa sessão de transformação sistêmica. Também tenho a mentoria individual e já já vou compartilhar com vocês a mentoria em grupo, que vai começar em breve. Então já trago as informações para vocês também, porque se priorizar, se colocar na agenda, é uma forma de auto-amor, de autoestima, de amor próprio,
né? E como é o tema desse mês, é o tema que a gente está trabalhando, cada vez que você cura uma questão nesse aspecto da autoestima, do amor próprio, você já evita muito sintomas de doenças. Você já, às vezes a gente nem imagina o quanto tudo isso está interligado dentro de nós. E às vezes um pequeno tema, uma pequena questão que a gente consegue sanar, curar, a gente assim alinha várias áreas da nossa vida, várias questões da nossa vida a gente evita. Então, a prática terapêutica, o autoconhecimento, né, práticas onde você consegue descobrir, desvendar o que tem dentro, isso realmente te previne doenças. E é por isso que eu comecei a compartilhar com vocês nessas lives da cura, né, as causas emocionais, as causas espirituais, energéticas, para que você tome consciência e com esse conhecimento, você evite de deixar que o teu corpo sofra as consequências. Você evite o sofrimento, a dor, inclusive de doenças mais graves, porque normalmente antes de se tornar grave, essa doença deu muitos sintomas mais a menos. Então, esses sintomas que a gente vai trazendo aqui, você vai ganhando consciência, você consegue curar antes que se torne algo que precise ser trabalhado de uma forma, inclusive cirúrgica, inclusive com muita dor e sofrimento. Porque a gente pode se curar com alegria, a gente pode se curar com diversão, a gente pode se curar realmente compreendendo como é formado o nosso corpo, como é formado todas as crenças que a gente tem, como que se deu o trauma, né? Como que tudo isso se manifestou no nosso corpo. E da mesma forma como eu entendo como isso se formou, eu vou descobrindo o caminho para dissolução disso. Eu vou descobrindo um caminho para curar, para resolver, para modificar e transformar. E lembrando que todo sintoma ele pode ser transformado em algo positivo. Se você entender a mensagem que o teu corpo está tentando te mandar com esse sintoma, você transforma ele em algo positivo e pode fazer algo de bom com isso. Pode realmente reverter para algo que vai te ajudar, né? Então, outra prática que você pode realmente fazer, se você estiver vivenciando, né, sintomas, seja de ansiedade ou depressão, seria justamente olhar para esse sintoma e perguntar para ele: o que você quer me mostrar com isso? O que eu preciso aprender aqui? Essas são perguntas chaves, né? O que eu tenho que aprender aqui? O que que isso está tentando me mostrar? Essas perguntas são chaves e podem te ajudar a sair, porque vem insights assim. Quando você faz a pergunta, você permite que a resposta chegue, né? E muitas vezes a gente foge do sintoma, a gente não quer olhar, principalmente para as doenças, principalmente para as somatizações que surgem, porque a gente tem medo. A gente não entende que ela é só uma mensageira de algo que a nossa alma está querendo nos mostrar. Então, quando a gente tem essa coragem de falar assim, ansiedade, depressão, o que você está querendo me mostrar com isso? O que eu preciso aprender aqui? Quando você tem coragem de fazer essas perguntas, gente, confia. Magicamente, algumas respostas caem como um download na sua mente. Algumas informações chegam e você consegue começar a perceber a resposta. Então, uma prática muito legal para quando você sentir qualquer sintoma, né, desses que eu falei, de depressão ou ansiedade, é escrever uma carta para si mesmo. Gente, eu estou ensinando práticas terapêuticas aqui para vocês, que eu normalmente só ensino em sessões individuais, em mentorias. São práticas que parecem muito simples, mas se você estiver disposto, disposta a se curar e fazer com presença e fazer com intenção, você vai ver um resultado absurdo com uma simples prática que eu estou ensinando assim de coração e gratuitamente para você. Então, faz essa prática se você perceber qualquer sintoma.
Você vai escrever uma carta para você mesmo, para você mesma, com o seguinte título: O que a minha alma quer viver agora? Anota essa pergunta. O que a minha alma quer viver agora? Então, esse é o título da carta que você vai escrever para você mesmo. E você vai deixar vir tudo que vir. Você vai anotar, você vai realmente desenha, escreve do jeito que vir para você. Tudo que a tua alma está querendo viver agora. O que que a tua alma quer acessar agora? E você vai se surpreender com com as coisas que você vai acessar. Porque normalmente a gente não faz isso no dia a dia. Normalmente a gente não para buscar essa resposta. Normalmente a gente não para ouvir o que a nossa alma está querendo viver. E aí é por isso que a nossa mente ou vai para o futuro, na ansiedade, ou vai para o passado, com sintomas de depressão, porque a gente não consegue entender o que a nossa alma está querendo viver agora, neste exato momento. Então, faz essa carta para você mesmo, para você mesma, e pergunta: o que a minha alma quer viver agora? E aí, deixa vir tudo que vir, coloca tudo no papel, desabafa tudo ali, tudo que a tua alma está precisando, você vai se surpreender com as respostas e finaliza, né, com uma vibração positiva, né? Finaliza, sabe, entendendo que a vida é movimento, que mesmo quando dói, ainda é possível florescer. Mesmo quando você teve sintomas difíceis, é possível você transformar esses sintomas em algo positivo. Então, você vai finalizar essa carta para você mesmo fazendo um exercício de respiração, voltando para o presente. Se lembrando que nada do que passou é a realidade de hoje, que tudo que já aconteceu não tem como voltar para mudar, mas tem como você tomar novas decisões e fazer diferente daqui para frente. E também nada do que ainda não aconteceu, que está lá na frente, você tem como controlar. Então, quando você entende isso, você respira aliviado, aliviada, confiando que tem alguém muito maior que você, que tem uma inteligência superior, cuidando de todos os detalhes para você, cuidando de tudo na sua vida. E quando você confia que tem alguém cuidando de tudo, e você faz a sua parte, deixando o futuro chegar sem tentar controlar, sem tentar manipular. Faz a sua parte, entrega e confia. E assim você pode estar no presente. Assim você pode perceber o que você pode fazer agora que vai transformar o seu futuro em algo que você escolhe viver. Mas é só estando no presente, porque não tem como você fazer isso estando em outro lugar no tempo. O tempo que existe é o tempo de agora. Então, o convite é para você respirar fundo, dar um suspiro de alívio, se dar um alto abraço e se lembrar que você está nesse corpo, que a vida é um presente e que só esse aqui e agora que existem e você pode fazer o melhor com as condições que você tem hoje. Você pode fazer o melhor com a vida que você tem hoje e agradecer, porque realmente essa experiência é um presente. Perceba como que você está levando essa experiência. E lembrando que auto-amor, amor próprio, autoestima, tudo isso, mesmo que a gente não tenha aprendido, isso pode ser, sim, aprendido agora. Mesmo que a gente não reconheça que tem autoestima, amor próprio, mesmo que a gente reconheça as ações da nossa vida que não tiveram essa base, são habilidades que podem ser desenvolvidas agora.
Então, você pode estar disposto ou disposta a aprender a ter amor próprio, a ter autoestima, para que a sua vida possa fluir de maneira leve, de maneira, de maneira assim, abundante, alegre, divertida. Então, é só com autoestima e amor próprio que isso é possível. E é por isso que esse é o tema do próximo encontro do Círculo das Deusas. Nosso próximo encontro vai ser presencial em Florianópolis no dia 29 de novembro, né? No dia 29 do 11. É um sábado, nós vamos fazer essa vivência pela manhã no centro de Floripa. Então, quem estiver em Floripa e região já sabe que temos um encontro marcado nessa data. E é só se inscrever, porque devido ao local, ao espaço onde vai acontecer, nós temos vagas limitadas e a gente prepara um coffee bem gostoso para compartilhar juntas nessa vivência. E é importante você reservar com antecedência a sua vaga, porque essa vivência vai ser a última presencial deste ano, porque a do mês de dezembro será online. Então, também para quem faz parte da comunidade do Círculo das Deusas, está em outros estados, em outras cidades e não está pertinho de Floripa para participar presencialmente, quem faz parte da comunidade vai ter acesso à gravação dessa vivência para poder fazer todas as práticas terapêuticas em casa. Olha que delícia! E trabalhar a sua autoestima, o seu amor próprio, mesmo de casa, né? Trabalhando aí junto com a gente, mas de forma online. Então, essa vivência vai ser muito linda. E quem já faz parte da comunidade sabe que tem acesso a todas essas gravações, para que no seu tempo, no seu ritmo, você possa também fazer essas vivências, né, sempre que puder, e trabalhar todos esses temas junto com a gente. Então, quem ainda não conhece, não faz parte da comunidade, me manda um direct, que vai ser um prazer te apresentar a comunidade do Círculo das Deusas. E você, deusa, também é muito bem-vinda nessa roda. Então, gratidão a todos e a todas que estiveram comigo aqui ao vivo e a todos que chegarão nesse vídeo para assistir no seu tempo, né? Estou disponível para trazer os temas que vocês também mandarem. Podem ficar à vontade para mandar comentários de temas que vocês querem as explicações aqui da live da cura, que vai ser um prazer poder atender às necessidades de vocês. Então, até a próxima live da cura. Gratidão!